Dando continuidade à lição de número 12. Estamos agora em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai, enchei, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse versículo aqui, ele é muito claro nas palavras. Olha só: frutificar é multiplicação, multiplicar, multiplicação, encher a terra, multiplicação. Entende? Então, Jesus, ele ensinou seus discípulos a pensar grande e os levou a sonhar com multidões, desde lá de Gênesis. Vamos lá em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 9, versículo 36 a 38, diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão delas, porque estavam cansados, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros. Olha só, meu irmão, o mundo está aí fora, as pessoas estão como ovelhas sem pastor, a seara é grande, não tem ceifeiros o suficiente, e Deus tem chamado a mim, Deus tem chamado ao teu discipulador que está aí com você, e Deus tem chamado você também para fazer parte dessa semeadura, dessa colheita. Esse é o chamado de Jesus para cada um de nós. Então, nós não podemos nos perder nisso. Ser um pai de multidão deve ser o sonho que move o coração do fazedor de discípulos e que também é transmitido para os seus discípulos que ele faz. Essa é aquela oração de Jesus. Ah, mas eu não tenho condições de trabalhar com a multidão. Não, claro que não. Trabalhe com 3. E esses 3, cada um deles vai trabalhar com 3, e você vai estar direto e indiretamente trabalhando com 12 discípulos. 3 diretos e 9 indiretos, totalizando 12. Ou você vai me dizer o seguinte, que os teus netos não são teus filhos. São filhos, não é, dos teus filhos, então são teus filhos. Você, em inglês, diz que é grandfather, não é? Ou seja, é o grande pai. Avô é grande pai, ou seja, continua sendo pai. Jesus deixou claro isso na palavra de Deus. Em João capítulo 15, né, em João 15, 16, fala sobre isso, né, que a seu tempo os frutos seriam exigidos. Frutificar, portanto, meu irmão, é a meta e é a consequência de um discipulado sadio. Se o teu relacionamento discipular com o teu discipulador for sadio, o resultado será a tua multiplicação. Aquele que, tendo recebido investimento, não reproduz discípulos, revela uma anomalia que precisa ser tratada. Você precisa se multiplicar em discípulos. Não, há quanto tempo você vai fugir disso? Até na época de você partir para a eternidade, e você vai chegar lá com as mãos vazias, só dizendo: eu orei, eu preguei, mas você fez discípulos? Então, ide, né, fazer discípulos ensinando todas as coisas. Não é só fazer discípulos, significa pregar o evangelho e ensinar o evangelho para as pessoas que você pregou o evangelho. Mateus 25, vamos ver lá. Abra aí. Mateus 25, versículo 14. Diz assim, do 14 ao 29. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, aquele que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5. Versículo 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou e também outros 2. 18. Mas o que recebeu 1 foi
cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, não granjeou nada, não multiplicou nada. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez as contas com ele. Então ele aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe os outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos e eis aqui outros 5 talentos que eu granjei. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito vou te colocar. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu granjei mais outros 2 para ti. E o 23. E disse-lhes o Senhor: Bem está, bom, fiel servo, sobre o pouco você foi fiel e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse-lhes o Senhor: Eu conhecia-te. Perdão, vou reler. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia. Sabia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. Olha só que o conceito equivocado desse homem. Conhecia, eu acho que ele não conhecia não, né? E mesmo que conhecesse, mesmo que isso aqui fosse uma verdade, ele não fez nada. E aí é o que ele responde: olha a desculpa deslavada dele. E atemorizado escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Escondi para, né? Mas não fez nada, lavou as mãos, deixou ali. Preguiçoso foi esse cara aqui. 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Eu chamei de preguiçoso. Jesus já foi mais duro. Jesus disse assim: você é mau, você é negligente. É pior que preguiçoso, né? Sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devia então, já que você sabia disso, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, porque no banco se multiplica, né? Pega os juros, né? E quando eu viesse, receberia pelo menos esse dinheiro com juros. Tirai-lhe, pois, o talento dele e dai-o aos que têm 10 talentos. Porque o que tem 10 multiplicou. Fez um bom trabalho. Foi fiel. Pagou o preço, valeu a pena. Valeu a pena dar 10 talentos para aquela pessoa. Porque ele é um multiplicador. Versículo 29. Porque a qualquer que tiver será dado. Ou seja, quem já tem e multiplicou receberá ainda mais e terá em abundância. Mas o que não tiver, que é o caso desse último que enterrou, até o que tem lhe será tirado. Quantas pessoas têm recebido dons, chamados de Deus, talentos de Deus, mas não têm consagrado esses talentos. Tem consagrado para si mesmo, para trabalhar no seu próprio serviço, né, profissionalmente, só para abençoar a si né, e talvez ali os bem próximos de si. Ou seja, trabalha egocentricamente, não pensa nos outros. Quantas pessoas têm recebido? E o que Jesus diz: até o que tens, até o que você tem, você será tirado de você, porque você não é fiel. Quantas pessoas têm o dom de orar, não oram, têm o dom de ensinar, não ensinam, têm o dom de pregar, não pregam, têm o dom, né, de fazer tantas coisas, não fazem. Jesus, ele está aqui dando uma palavra de alerta para nós. Olha o que aconteceu no versículo 30. Lançai, pois, esse servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dente. Misericórdia, né, meu irmão? Nessa parábola, Jesus ilustra bem esse processo de investimento e de cobrança. Mas não podemos nos esquecer que discípulos têm capacidades distintas de frutificação. O bom líder, nesse caso que a gente acabou de ler, tem um que gerou 10, tem outro que gerou 5, né? O bom líder não exige que todos os seus discípulos produzam os mesmos resultados. Ou seja, dentro da tua célula haverá pessoas que produzem mais, outros que produzem menos. Entre o teu grupo de discípulos lá, entre os teus 3, alguns vão multiplicar mais, outros menos, mas todos vão multiplicar.
Então aqui ele está dizendo, né, o comentarista, mas o bom líder não exige que todos os seus discípulos produzam os mesmos resultados, e a gente tem que ter consciência disso, mas que se esforcem ao máximo do seu potencial. Isso deve ser, ele deve ver em tudo, porque o que Jesus chamou aqui foi de servo negligente. O que não pode, Jesus respeita as nossas diferenças de talentos, diferença de capacitação, diferença de personalidade, mas o que Jesus não perdoa aqui é a negligência. Nem sempre a produtividade de alguém no reino de Deus pode ser avaliada apenas de forma quantitativa, é claro. Jesus fez 12. Nós estamos aqui dizendo para você assim, faça 3 apenas. Mas se você fizer um excelente, né, discipulado, esses teus 3 vão se multiplicar em 12, e vão se multiplicar em 144 e assim por diante. Porque você fez do pouco algo excelente. Nem sempre, portanto, a produtividade de alguém no reino de Deus pode ser avaliada apenas de forma quantitativa. Ou seja, o que vale aqui é o contrário da negligência. O que é preciso ser visto no discipulado, no discipulador, nos discípulos, é a eficiência no sentido de esforço, de empenho. Precisamos também entender que a conquista de multidões só é consistente e possível através do discipulado geracional. Ou seja, você não vai ter uma multidão de 144, de 800 discípulos, não. Você vai se preocupar. Jesus se preocupou com 12, e os 12 deles que se preocuparam em se multiplicarem em discípulos. Pedro, numa pregada só, teve 3.000 pessoas que precisavam ser discipulados por alguém. Entende? Mas a primeira geração de Jesus foi apenas 12. Mas foi um bom trabalho. Jesus se empenhou, Jesus não foi negligente no trabalho dele. O que Jesus espera é que a tua primeira geração, pelo menos de 3 discípulos, você se empenhe, que você não seja negligente. Essa é a tua primeira geração. Mas eles vão se multiplicar, e cada um deles vai se multiplicar em 3. Cada um dos 3 vai se multiplicar em 3. Então eles vão gerar 9 discípulos netos. E você vai ser avô desses discípulos. Deixa eu dizer uma coisa. Os netos amam os avós. Você vai, sem dúvida, de vez em quando se encontrar com os teus discípulos netos e ali ter um tempo de avô com eles também. Esse é o papel, né, que Deus tem nos desafiado a fazermos. Precisamos entender que a conquista de multidões, então, só é consistente e possível através do discipulado geracional. Então, o que é isso? Resumindo mais uma vez, para virarmos essa página, os teus 13 chama-se primeira geração. A tua primeira geração são os teus 3. A tua segunda geração de discípulos são os teus netos. Tá certo? Então, a multidão vai chegar através das gerações, através da nossa terceira geração, que a multidão vai estar chegando. A minha primeira geração aqui na igreja, eu acho que eu não tenho aqui a contagem agora, mas são 9, 10 discípulos. Não é aqui que está a multidão, que eu vejo a multidão. Eu vejo pela fé. Eu vejo em essência. Eu vejo porque eles são frutíferos. Eu olho para alguns discípulos e vejo como eles são multiplicadores em essência. Eu digo, essas pessoas, elas conseguem, eu consigo ver as gerações delas, a segunda e a terceira geração. E é lá quando eu olho para a terceira geração que eu vejo a multidão de discípulos que eu estou trabalhando, que eu estou levantando através dos meus 9 discípulos. Bem, nós já estamos a 14 minutos do vídeo da lição 12. Deixa eu me verificar aqui. É 12B. Então nós vamos dar uma pausa, tá? E se vocês não conseguirem nessa reunião, façam na outra reunião e continuem a partir daqui, tá bom? No próximo vídeo vai ser o 12C. Essa lição eu estou gastando bastante empenho nela, dedicando bastante aqui, porque ela é a essência do discipulado. Então vamos com calma e a gente vai avançando, bom? Até a próxima, não sei se ainda hoje, se vai ser
na próxima reunião de vocês, mas aí vocês vão voltar a partir da 12C. Deus te abençoe.